corporação referente às entidades. Muitos de nós já nos perguntamos em algum período, em algum momento, como é que pode o mesmo Exu, a mesma entidade, em médiuns diferentes, ter comportamentos e posturas totalmente diferentes. Como é que pode, por exemplo, o Exu Sete? Sete é uma palavra genuína, é um termo genuíno, né? Para vários outros Exus. A gente tem 7 encruzilhadas, 7 cruzeiros, 7 da lira, 7 catatumba, entre tantos outros Exus. Hoje eu vou falar um pouquinho disso. Se aplica também a Umbanda, porém hoje eu vou falar mais específico da Quimbanda. Eu entendo como diferenças entre a Umbanda e a Quimbanda o seguinte: as entidades espíritos de Umbanda são geralmente entidades nativas territoriais. Então na Umbanda a gente tem mais o índio, que são os donos, eram os donos, né, infelizmente, do nosso país. Nós temos os escravos aqui chegados, que por uma questão de sofrimento em vida, de desapropriações, entre tantos outros fatores, atingiram um grau kármico de maior evolução. Então hoje eles vêm na linha de Umbanda, esses guias, por uma questão de compaixão à nossa vida, às nossas necessidades, ao nosso próprio espírito. O guia de Umbanda, ele vem em função de caridade, enquanto o Exu, em grande maioria, vem com o propósito de evolução. Mas vejam bem a explicação que eu vou dar. Vou pegar o 7 como exemplo. Nós temos em vida, vivos, um indivíduo chamado João, um outro indivíduo chamado Pedro, um outro indivíduo chamado Paulo. Cada um deles tem as suas ações respectivas, cada um deles em vida tem as suas tarefas, suas profissões, suas famílias, suas etnias, né? Suas peculiaridades. Ok, nós temos um trono astral, que é uma linha de segmento. Digamos que o 7, ele designe a questão mística, a questão das energias, a questão da magia, tá? Então, o ponto principal dessa falange de 7 seria o misticismo. Ok. Então aqui eu tenho 7. Só que esse 7 aqui, ele é um trono astral. Ele é uma energia, ele é uma linha de segmentos e padrões estipulados para o equilíbrio da humanidade, para a evolução espiritual, tá? Mas o 7, ele estipula em qual linha é o maior trabalho dessa falange. Nós temos, além do 7, temos Exu Tranca-Rua, Exu Destranca-Rua, Ogum Megê, Maria Mulambo, Maria Padilha, temos tantos outros Exus. Mas aqui eu estou falando do trono astral, o que eu chamo de trono astral, que é a energia superior àquela falange, seria o chefe da falange, vamos dizer assim. Então, abaixo desse 7, o 7, ele é o trono astral. Ele é assentado astralmente, tá? Só que esse 7, ele tem uma família que se identifica com ele. Então, falece o João, falece o Pedro, falece o Paulo. Ok. Esses espíritos recém-desencarnados, eles são espíritos pagões, porque eles não pertencem a culto nenhum, a religião nenhuma, a seita nenhuma, eles estão desorientados. Eles não têm uma margem, eles não têm uma direção. Ele é pagão. Pagão no sentido não católico, mas pagão no sentido de não ter nada, não ser associado a nada. Ele está perdido. E muitas vezes ele não aceita o desencarne, porque ele está muito apegado ainda às questões dos vícios materiais. A questão sexual, a questão de dependência química, a questões sentimentais, né? Então ele é um pagão. Se esse pagão ele tende para o lado negativo, para os maus sentimentos, para a ira, vampirizar pessoas, ser um espírito zombeteiro, ele se torna um quiumba, que é o espírito que trabalha mais para a negatividade. Mas mesmo o quiumba tem possibilidade de evoluir. É claro que de acordo com a própria consciência de evolução. Então esse João, Pedro e Paulo,
eles são acolhidos por um Exu. É como se eles entrassem para uma empresa. Esse Exu é o padrinho. Então agora ele é um Exu batizado, porque ele tem um padrinho. Ele vai se identificar como... Não é um espírito de incorporação, tá? Mas quando ele perde essas questões físicas e materiais e vícios terrenos, ele deixa de ser João. Ele agora vai ser Sete. Porque foi o Sete, o Exu Sete, que apadrinhou ele, que acolheu, que está mostrando um trabalho, um serviço. Mas ele ainda é itinerante, ele pode trocar de linha. Ele pode não se adaptar na empresa 7 e querer ir para a empresa tranca-rua. Talvez a função dele não seja mais a questão do misticismo, do poder da magia. Talvez ele queira barrar a magia negra. Então ele vai trancar a rua do inimigo. Ele vai trancar o negativo. Ou ele pode também querer abrir o caminho da magia branca, canalizar a magia branca. Ele pode ser um destranca-rua. Tá? Mas aqui o exemplo é 7. Esse 7, ele tem esses espíritos que ele apadrinhou, que agora se identificam com o nome do dono da empresa. O dono dessa empresa aqui é 7. Ok. Ele entrou. O João não é mais João, ele é 7. Ele está trabalhando para a evolução espiritual dos espíritos desencarnados, mas também dos espíritos encarnados. Pedro, também, o Pedro deixou de ser Pedro. Ele assumiu a falange do 7. Paulo também deixou de ser Paulo, ele assumiu a falange do 7. Então assim está vendo a formação da falange. Agora ele é um Exu batizado. Ele está na primeira instância da evolução como Exu. Primeira instância da evolução como Exu. Ele foi batizado. Ele vai ter trabalhos, vai ter tarefas, vai ter provas espirituais dentro dessa falange. Ele tem que desenvolver um trabalho. E de acordo ao empenho ele vai evoluir. Ele é um Exu batizado pelo padrinho, pelo nome 7, que é o que ele mais se identificou. A partir do momento que ele tem uma evolução, ele vai ser um Exu coroado. O que é o Exu coroado? É o Exu de guarda, é o Exu dos médiuns, é o Exu que vem na Terra. É o Exu que geralmente é associado a um caboclo. Ele foi coroado para trabalhar alinhado à Umbanda, a linha do caboclo. Então ele sobe essa pirâmide. Ele sobe essa pirâmide. Ele já largou o primeiro lugar do pódio, lá de baixo para cima, e agora eles estão alinhados numa segunda posição, de baixo para cima. Eles vão ter trabalhos, vão ter tarefas junto ao caboclo, vão evoluindo, 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 evoluindo. E assim eles vão subindo na evolução espiritual. Quanto mais ao topo eles estiverem nesse desenvolvimento, nesse aprendizado e nessa busca, mais próximo à iluminação e à ascensão espiritual eles vão estar, né? Então, o Exu, a função do Exu é trabalhar, 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 trabalhar e evoluir até se somar a um trono astral. Um dia esse Exu ele não vai ser mais um Exu de incorporação, ele vai evoluir de quiumba para batizado, com nome, de batizado para coroado, que vai poder ser guia, vai poder ser uma entidade que incorpora, né? Enquanto ele é batizado, ele pode trabalhar apenas na questão astral, na corrente invisível em torno dos médiuns. Assim como quando ele for trono astral, ele vai trabalhar também na questão invisível, mas não de incorporação. Então ele vai seguir rumo ao trono astral, somando força para essa potência, que nós chamamos de 7, mas poderia ser Maria Padilha. Então a gente não pode esquecer que, embora eles tenham que perder os vícios terrenos, junto com isso eles perdem um nome terreno, junto com isso eles assumem um novo nome de Exu. O Exu bebe, quando está incorporado, o Exu fuma. Mas eles usam esses instrumentos não pela questão do vício, e sim como uma ferramenta de descarga. A fumaça, o álcool, também muitas vezes o álcool para embriagar, embaralhar a mente do médium. O Exu toma uma dosezinha de bebida, mas dentro da mediunidade, dentro da espiritualidade, ele consegue tornar aquela dose pequena numa garrafa na consciência do médium, e o médium vai apagando. Aí a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: muitos desses Exus aqui, eles podem ter uma queda de acordo com a postura, eles podem ter uma queda de acordo à conduta.
ele pode chegar lá em cima, porque ele tem uma personalidade, ele vem de uma vida, então ele pode se reaproximar dessa vida, ele pode ter uma fraqueza como todo e qualquer espírito. Então ele pode se tornar um quiumba, que vem abaixo da pirâmide da falange. E esse quiumba também trabalha para esses Exus mais evoluídos. Então o quiumba ele tem que evoluir com esse Exu para se tornar Exu, e o Exu tem que conseguir mostrar o trabalho de evolução do quiumba, para ele também subindo como mentor desses espíritos inferiores ou atrasados, ou sem conhecimento, sem consciência, para todos evoluírem. Mas o Exu ele pode tanto subir quanto cair, e esse é o perigo. O quiumba, ele é o espírito negativo, sem o norte. Ele pode ser o espírito que se apresenta, inclusive, na Igreja Universal. Ah, eu sou tranca-rua. Na verdade, ele não é um tranca-rua. Ele é um quiumba. Nós não cultuamos quiumba. Quiumba não é guia de ninguém, porque ele não tem caminho nem para ele mesmo. Né? O Exu pode chegar não só na igreja, ele pode chegar dentro da casa da pessoa, dizendo que é um Exu, porque ele não é um Exu. Nós cultuamos entidades em evolução e evoluindo permanentemente, porque é o que nós buscamos para nós. Nós buscamos a evolução. Então tem essa diferença. Ah, mas mesmo assim, os Exus são diferentes, está tudo bem. Mas como é que tem Exu que sabe coisas que são modernas, coisas atualizadas do dia a dia? O Exu sabe pedir uma bebida pela marca, o outro Exu pede gelo na bebida. Cada um tem uma concepção. Eu estou sendo neutro nesse quesito. Mas a gente não pode deixar de esquecer a concepção que nós tínhamos João, Pedro e Paulo. Um teve a sua última vida, a sua última encarnação como ser humano, no século XV. O outro desencarnou no século XVIII. E nós temos o que desencarnou mais recente, que desencarnou no século XXI. Então esses espíritos, quando encarnados, eles tinham conhecimentos diferentes, de épocas e eras diferentes, também de tecnologias diferentes. O que a religião estipula é um meio, um canal para a execução da nossa fé. Então, esses canais, esses meios, eles têm margens que estipulam a doutrina do Exu. Um Exu, uma entidade, pode chegar e falar com um ser humano, como eu estou falando. Poderia ser um Exu aqui? Sim, poderia. Mas o que estipula isso é a doutrina. Se o Exu vai mexer no telefone, não vai. Se o Exu vai pegar um carro, não vai. Se o Exu vai para o bar beber ou não vai. Se o Exu vai no mercado fazer compras ou não vai. Referente à evolução, nós fazemos um desligamento das questões materiais. Porque quanto mais materializado tiver o Exu, menos evolução ele vai ter. Porque daqui a pouco ele começa a se lembrar dos prazeres da vida e ele vai cair abaixo como quiumba. Alguns vestígios, algumas percepções que eu tenho referente a indícios. O Exu que está subindo, que vai subir, ele é um Exu que ele trabalha. Ele dá a palavra. Eu vou abrir o caminho se abre. Eu vou te ajudar a evoluir. A pessoa evolui, o Exu automaticamente evolui também. Ele dá conselhos produtivos. Ele está com a pessoa para que ambos evoluam. Então ele vai progredir. Já os espíritos que têm a tendência a regredir são aqueles Exus que passam 24 horas na Terra, incorporados, porque pelo jeito ele não tem mais o que fazer. Aqui esse plano está sendo para ele mais interessante do que o plano da espiritualidade. É o Exu que fala picuinha, bobagem, fofoca, intriga, que vai matar, que vai separar casal, que vai tirar o fulano do emprego, porque o fulano não foi lá e não deu o galo dele. É o Exu que geralmente bebe e larga o médium bêbado, né? Porque se o Exu não tem equilíbrio e doutrina nem para ele, será que ele vai ter para um médium? Eu acredito que não. Né? Nós poderíamos usar como exemplo os caboclos, as entidades de Umbanda? Sim, poderíamos. A diferença é que dentro das falanges de Umbanda, o nome falange ele é mais usado para identificar e não por uma questão de hierarquia, porque praticamente todos os caboclos e entidades de Umbanda têm o mesmo nível. Na questão kármica eles são evoluídos, inclusive acima do Exu. Não existe um caboclo que no grau da evolução não seja acima do nível do Exu na espiritualidade. Né? O caboclo ele vem na Terra não por necessidade de evolução. O caboclo vem na Terra por caridade. O Exu já vem para evoluir. E junto à evolução do Exu,
a evolução do próprio ser humano. Tá, meu povo? Espero ter ajudado em alguma coisa e saravá a todos!